Dados positivos esperados para a economia brasileira no primeiro trimestre do ano, em conjunto com as perspectivas de forte crescimento do setor agropecuário, podem marcar o fim da recessão que começou no segundo trimestre de 2014. A leitura é do pesquisador do IBRE FGV, Paulo Piquete, responsável pelo indicador de antecedente composto da economia, o IACE. Essa expectativa que a gente tem de um trimestre positivo de PIB no primeiro agora de 2017 vai justamente marcar potencialmente o final da recessão que começou no segundo trimestre de 2014. A gente está falando de um crescimento que, de um lado, quantitativamente é pequeno, alguma coisa em torno de 0,5% com relação ao último trimestre de 2016. Agora, do ponto de vista qualitativo também, a gente tem que prestar atenção para o fato que esse crescimento está muito centrado em algumas atividades do PIB, principalmente a agropecuária. Os outros setores da economia ainda estão mais com uma cara de despiora do que com uma cara de efetiva de retomada. O desempenho do setor de serviços, que é o maior componente do PIB do Brasil pelo lado da oferta, ainda precisa ser visto com cautela, porque é o primeiro indicador que incorpora séries já com a revisão metodológica do IBGE. Professor Paulo, das 8 séries de componentes, 4 contribuíram para a alta do IACE, com destaque para serviços. Como é que a gente interpreta? Bom, o serviço tem que tomar um cuidado, né? Tanto o setor de serviços quanto o setor de comércio mostraram uma oscilação bem grande ao que vinha sendo a trajetória, principalmente com um crescimento grande em janeiro e depois um desempenho não tão bom em fevereiro. A gente ainda está entendendo, né, os impactos dessa nova metodologia para filtrar o que são essas oscilações em termos de realmente uma reversão da tendência ou alguma coisa que reflita uma composição diferente da amostra que está sendo usada para a pesquisa. O motor da retomada efetiva desses setores tem que ser a retomada do consumo das famílias. Só que o consumo das famílias não reagiu como esperado aos estímulos recentes do governo, como a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mesmo com alguns estímulos como esses do FGTS, tem um período onde esses estímulos não se traduzem imediatamente em aumento de consumo ou aumento de produção. Você está saldando dívidas justamente pelo fim de um ciclo aí de crédito que ficou bem claro, né, que a gente viveu como parte desse processo recessivo. Agora, quem tem que reagir para justamente viabilizar isso de forma robusta é o emprego, que é a variável, é a penúltima variável que reage na reversão de ciclo, né? Depois dela ainda vem investimento. Agora, emprego, a gente sabe que vai demorar e se justamente isso acontecer em algum momento do segundo semestre, vai ser aí sim um alento bastante grande para a gente imaginar que a expansão que vai começar agora seja alguma coisa sustentável, né? A perspectiva de retomada efetiva está muito mais ainda para o segundo semestre. Mas para caracterizar de fato o fim de recessão e início de retomada, Piquete avalia que algumas condições ainda são necessárias, além do crescimento esperado para o PIB do primeiro trimestre. Principalmente na medida em que o ambiente político passou a contaminar as expectativas de consumidores, de agentes do setor financeiro, de agentes do setor industrial de forma muito grande. Toda essa incerteza, no fundo, está justamente relacionada a esse condicionante, né? Assim, o que vai, de fato, ser possível politicamente para aprovar quais medidas, né, que vão estabilizar a trajetória de deterioração da dívida pública que a gente está vivendo já há algum tempo.